O programa a seguir é livre para todos os públicos. Mal de Alzheimer. Cientistas canadenses conseguem reverter a doença. Sucesso no combate da AIDS. Cientistas conseguiram pela primeira vez eliminar o vírus HIV. Especialistas afirmam que ter câncer é apenas uma questão de sorte. Casca da jabuticaba evita crescimento de células cancerígenas, afirmam pesquisas. Descoberta permite avanço em pesquisas sobre regeneração de membros. Descoberta. Gordura do óleo de abacate regula triglicéridos e colesterol. Pesquisadores afirmam que o agrotóxico causa sim o câncer. O músico brasileiro apresenta na Grã-Bretanha um dueto inédito. Cientistas descobrem oceano em lua de Júpiter. Foi descoberta a maior área de impacto de um asteroide já descoberta na Austrália. Descubra aqui mitos e verdades de sua alimentação. Está no ar o Hora 1 da Ciência. Bom dia. Bom dia. Cientistas canadenses conseguem reverter o mal de Alzheimer. Cientistas da Universidade de Toronto, no Canadá, conseguiram reverter o Alzheimer em pacientes há mais de um ano com a doença. Os cientistas usaram a técnica de estimulação cerebral profunda, com elétrodos. Eles enviam pulsos elétricos diretamente para o cérebro. Saberemos um pouco mais dessa notícia agora com a nossa repórter Daniele Fernandes. Bom dia, Daniele. Bom dia, Anthony. Bom dia, Thaís. Essa pesquisa foi realizada no Centro Médico da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. Os cientistas puderam detectar grandes mudanças no sangue daquelas pessoas que poderiam sofrer com a doença do Alzheimer. Essa pesquisa durou 5 anos e foram examinadas 525 pessoas saudáveis e maiores de 72 anos. Foram identificados 72 fluorídeos, principal na membrana celular. Após várias observações, puderam detectar que aquelas pessoas que poderiam sofrer com a doença do Alzheimer tinham esses níveis de fosfolipídios mais baixos do que aquelas pessoas que não iriam sofrer com a doença do Alzheimer. Voltamos aos estudos. Pela primeira vez, cientistas conseguiram eliminar o vírus da HIV. Até julho do ano passado, acreditava-se que o vírus HIV, uma vez contraído, ficava no corpo do hospedeiro para sempre. Mas um grupo de pesquisadores da Universidade de Temple, nos Estados Unidos, conseguiu pela primeira vez eliminar o vírus HIV de uma cultura de células humanas. Está aí um grande avanço para o mundo da ciência. Especialistas afirmam que ter câncer é apenas uma questão de sorte. Um estudo publicado em 2 de janeiro deste ano aponta que 2/3 do câncer ocorre por mutações aleatórias e não por fatores hereditários ou hábitos de risco. 65% dos diagnósticos surgiram simplesmente por uma questão de sorte ou azar. Saberemos um pouco mais dessa notícia com a nossa repórter Tânia Leal. Bom dia, Tânia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Antônio. Os pesquisadores analisaram 31 tipos de câncer e descobriram que 22 deles o tumor crescia por causa de mutações genéticas, sem motivos específicos. Entre eles, a leucemia, o câncer de pâncreas, nos ossos, nos ovários e no cérebro. No entanto, outros 9 tipos mais comuns da doença, como o câncer de pele dos pulmões, são os mais influenciados por hábitos de risco, como a exposição excessiva ao sol e alguns fatores de herança genética. Este estudo também mostra que o fumo e outros maus hábitos aumentam o risco de desenvolver o câncer. Apesar disso, muitas formas de câncer são desenvolvidas por questão de falta de sorte. Este estudo mostra que fumar e outros maus hábitos aumentam o risco de ter um câncer. Apesar disso, muitas formas de câncer são desenvolvidas através ou devido à falta de sorte, mesmo sem ter nenhuma relação com o modo de vida ou fatores hereditários. Os especialistas acrescentam que grande parte dessas pessoas tem muita sorte. Mesmo sendo fumantes ou se expondo demais ao sol, não significa que tem bons gênios. Na verdade, grande parte deles tem muita sorte. Voltamos a estudos do Hora 1. Casca de jabuticaba evita o crescimento de células de câncer. O Departamento de Engenharia de Alimentos da Unicamp descobriu que as melhores propriedades estão na casca, rica em compostos fenólicos
que dão uma coloração escura. Transformadas em pó, se mostrou ainda mais surpreendente ao combate a doenças. Pesquisas divulgaram que a casca de jabuticaba evitou o crescimento de células de câncer de próstata e de mama. Testada em ratos oveiros, ela cortou pela metade o colesterol. Vamos agora ao nosso novo quadro, Show de Ciência, com a nossa cientista Alessandra Souza. Bom dia, Alessandra. Agora eu vou mostrar para vocês como derreter isopor na acetona. Você vai precisar de um isopor e acetona. E por que isso acontece? Acontece porque o isopor, ele é um plástico, o poliestireno. E quando ele é colocado na acetona, ele derrete, porque as moléculas se separam e acaba formando um DNA só. Voltamos ao estúdio para a Onda Ciência. Descoberta permite avanço em pesquisas sobre regeneração de membros. A regeneração de membros continua sendo material de ficção científica para os seres humanos, mas uma descoberta acidental fornece um novo vislumbre sobre o que seria necessário para que os humanos pudessem se regenerar assim como a salamandra. Saberemos um pouco mais dessa notícia com o nosso repórter Samuel Santana. Bom dia, Samuel. Bom dia, Anderson. Bom dia, Thaís. Você já pensou em pessoas poderem se regenerar igual a salamandra? O cientista descobriu um gene chamado L1N28A. Este gene foi aplicado em ratos de laboratórios que foram altamente modificados. Esses ratos sofreram cortes nas pontas das orelhas e o gene que estava no seu corpo se regeneraram em pouco tempo. Os cientistas fizeram mais outras experiências. Cortaram as pontas dos dedos e os ratos se regeneraram em pouco tempo. Com isso, os cientistas ficaram impressionados e depilaram as costas dos camundongos. Com isso, o pelo voltou normal em pouco tempo. Os cientistas ficaram chocados. Será que essa experiência será capaz de fazer em seres humanos? Serão capazes de reconstruir membros perdidos? Essa questão está em ciência. Voltamos aos estudos da Iris Santana e André. Gordura do óleo de abacate regula os triglicéridos e colesterol. Quem vai explicar isso pra gente um pouco melhor é o nosso repórter André Oliveira. Bom dia, André. Bom dia, Antônio. Bom dia, Thaís. Os últimos estudos apontam uma hélice para a saúde. Gordura do óleo de abacate regula triglicéridos e colesterol. O óleo de abacate tem ômega 3, ajuda na circulação do sangue do cérebro. Ômega 7, ajuda na absorção de nutrientes. Ômega 9, fortalece ossos, peles e cabelo. Até 400 calorias podem ser perdidas em um único treino de karatê. Para repor tudo isso, a receita é vitamina de abacate. Ela também previne algumas doenças, como colesterol e hepatite. A cada 1000 ml do óleo, existe 900 calorias. Por isso, uma colher de chá 2 vezes por semana é o suficiente para a medicina preventiva. Voltamos agora aos estudos do Fórum da Ciência. Especialistas afirmam que agrotóxicos causam câncer. Quem irá explicar isso melhor é a nossa repórter Daniela Fernandes. Bom dia, Daniela. Bom dia, Antônio. Bom dia, Thaís. Nos anos de 2011 a 2012, a Anvisa analisou 13 dos alimentos mais consumidos entre os brasileiros. Entre eles estão o feijão, arroz, tomate e feijão. E um terço desses alimentos possui altos níveis de agrotóxicos e substâncias não permitidas. O Brasil hoje está entre
lugar no ranking mundial dos países que mais consomem agrotóxicos no mundo. O mais surpreendente foi o pimentão, que foi encontrado 90% de agrotóxicos e substâncias não autorizadas nele. E por esse motivo, vem causando câncer e outras doenças na população brasileira. Voltamos aos estudos. O músico brasileiro Eduardo Miranda apresentou na Grã-Bretanha um dueto inédito. Ele interagiu no piano com o fundo. Quem irá explicar isso melhor é o nosso repórter Samuel Santana. Bom dia, Samuel. Bom dia, Ana. Meu nome é Thaís, especialista em música, transformada em composição e composição. Em seu último trabalho de fundos, ele anda com seu computador altamente ativo. Ele transfere sinais e recebe sinais. Miranda, que estudou na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele disse que quer trazer sua experiência para o Brasil, mas por motivos técnicos não pode trazer. Sua experiência é que os fungos transferem sinais para o seu sistema e o seu sistema transfere muitos sinais para eles, respondendo a resposta. Voltamos. A maior área de impacto de asteroides já encontrada é descoberta na Austrália. Cientistas australianos encontraram o que dizem ser a maior área de impacto de asteroides já encontrada. A área, com 400 km de largura, deixou 2 marcas distintas na crosta terrestre. Especialistas especulam que ela esteja ali há pelo menos 300 milhões de anos, na região central da Austrália. Agora vamos a mais um bloco do nosso quadro Show de Ciências com a nossa cientista Alessandra Souza. Agora eu vou mostrar para vocês como fritar um ovo sem usar fogo. Você vai precisar de um ovo, uma frigideira e essa aguinha mágica. Agora eu tenho a notícia ruim e a notícia boa. A notícia boa é que essa aguinha mágica aqui é nada mais do que álcool etílico, aquele álcool comum que você pode encontrar em qualquer lugar. E a notícia ruim é que esse ovo que eu acabei de fritar, sem usar o calor do fogo, você não vai poder ingerir. Por que você não vai poder ingerir? Porque esse álcool aqui, ele contém algumas substâncias que podem fazer mal para a sua saúde, podendo causar até uma dor de barriga. Mas é claro que você quer saber porque ao esquentar o ovo ou jogar álcool em cima dele, faz ele fritar. Porque o ovo, ele tem moléculas de proteína. E ao esquentar ele ou jogar álcool em cima dele, essas moléculas, elas entortam. Cientistas descobrem o oceano em lua de Júpiter. Quem irá trazer as informações é a nossa repórter Thaís Santana. Bom dia, Thaís. A descoberta resolve o mistério relacionado à maior lua do sistema solar, após a nave de Galileu ter sido aposentada e ter fornecido pista de existência de um oceano abaixo da superfície de Ganímedes, enquanto cumpria missão exploratória ao redor de Júpiter e suas luas. Assim como a Terra, Ganímedes possui um núcleo de ferro fundido que gera campo magnético, e esse campo magnético seja homologado ao campo magnético de Júpiter. Isso dá origem a uma grande dinâmica visual de 2 auroras no polo norte e sul. O campo magnético de Júpiter se altera com a rotação, agitando a aurora de Ganímedes. Usando o modelo gerado por computador, eles chegaram à conclusão que um oceano salgado é capaz de conduzir a eletricidade. Voltamos aos estudos Hora 1 da ciência. Cientistas da NASA descobriram água na Lua. Vamos saber um pouco mais com a nossa repórter Tânia Leal. Bom dia, Tânia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Antônio. O satélite da NASA foi enviado para se fixar na Lua e obter algumas informações.
E para completar essa missão, com ele foi um outro satélite, que era para medir a composição química dos materiais colhidos pela sonda maior. E alguns dias depois, foi encontrado pequenas moléculas de água. Depois de um ano de análise, a Agência Espacial Americana confirmou que realmente havia encontrado água congelada no chão da Lua. 3 naves diferentes enviaram informações que em algumas crateras escuras da Lua há água congelada. Voltamos aos estudos do Hora 1. Descubra agora mitos e verdades da sua alimentação com a nossa nutricionista Mônica Serra. Bom dia, Mônica. Bom dia, Caíris. Bom dia, Anthony. Hoje vou falar um pouco sobre mitos e verdades da alimentação. Você acha que a alimentação rica em fibras pode auxiliar no emagrecimento? Mito ou verdade? Verdade. Então, a alimentação rica em fibras pode auxiliar no emagrecimento ou ocasionar em tratamento contra o peso. Você acha que chocolate pode causar espinha? Mito. Chocolate não pode causar espinha. O que causa espinha são as gorduras que contêm chocolate ou também hormônios sexuais, ou principalmente na adolescência. Você acha que manga com leite faz mal? Mito. Manga com leite não faz mal, gente. Era usado naquela época pelos senhorios para não diminuir o consumo de leite. Isso foi um artifício usado para que as pessoas ficassem com medo e não fizessem isso. Você acha que gordura se transforma em massa? Mito. São coisas completamente diferentes, mas que podem ser trabalhadas juntas. Então, terminamos aqui e voltamos ao estudo Hora 1 da Ciência. Agora vamos saber curiosidades do mundo da ciência com o nosso quadro Mundo Curioso. Bom dia, Thaís. Bom dia, Anthony. Está começando mais um Mundo Curioso. Aqui você fica sabendo curiosidades sobre o mundo científico. Isso mesmo, é fisicamente possível não ver seu próprio cotovelo. Uma pessoa produz 2 litros de saliva por dia E umas 6 xícaras de barro. por dia nascem 10 filhotes na sua sobrancelha. Ele serve para que as sujeiras e gotas de suor não caiam dentro dos seus olhos. O soluço passa em alguns minutos, mas o livro dos recordes nos mostrou uma que durou 57 anos. Se você pegar durante 6 anos sem vezes, terá produzido gás suficiente para criar uma bomba atômica. Um coração humano não produz pressão suficiente para jorrar sangue para todo o nosso corpo em uma distância de 10 metros. Até hoje, 3 pessoas morreram pelo vírus da internet. Essas 3 mortes ocorreram na Coreia do Sul. Até hoje, o maior ataque de vírus aconteceu na Groenlândia por volta de 1962. Acredite se quiser, a risadaria durou 2 anos em vida. Quando completamos 7 anos de idade, todas as menores de 3 anos serão apagadas, pois todo mundo entrar com Deus mineralizador. Em 10 minutos, um furacão pode produzir mais energia do que todas as armas nucleares. Quem está com dor de garganta não pode tomar por isso. A inflamação da garganta, que em geral aparece junto com gripes e resfriados, é causada por vírus e, em alguns casos, por bactérias, o que não tem nada a ver com o delicioso sorvete. Quando a garganta está incomodando muito, um sorvete bem geladinho ajuda a aliviar a dor.
O líquido pode ser usado em fatos de proteção muito mais maleáveis que os coletes à prova de bala tradicionais. O fluido é colocado em bolsas numa peça de vestuário que protege o corpo, ao mesmo tempo que permite um grande leque de movimentos. Quando a bala atinge a roupa, o líquido absorve o impacto e impede danos nos órgãos. Trata-se de um líquido espacial, que muda de acordo com a temperatura e a pressão. É um líquido diferente dos outros, porque a viscosidade muda de acordo com a força que é aplicada. Essa viscosidade consegue-se graças às partículas da estrutura líquida e assim forma uma barreira contra os corpos estranhos que tentam penetrar, explica Carolina, coordenadora do projeto. Segundo o cientista, esta tecnologia pode ser usada não só como proteção para militares ou membros das forças de segurança, mas também em outros campos, como o desporto, por exemplo. O líquido pode ser também aplicado no para-choque dos carros ou nos railes de proteção das estradas. Segundo os testes de laboratório, esta armadura consegue resistir a projéteis lançados a uma velocidade de 900 metros por segundo. Avião solar inicia a volta ao mundo sem combustível. Foi dada a largada nesta segunda-feira à mais nova aventura humana para promover energias limpas e denunciar o aquecimento climático do planeta. O avião solar Impulse 2, totalmente movido a energia solar, decolou pela manhã de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para uma viagem inédita. Percorreu o globo sem usar uma gota sequer de combustível. A decolagem aconteceu às 7h12 pelo horário local, logo após o nascer do dia, do aeroporto de Al-Baten. Inicialmente, a viagem estava programada para o sábado, mas ventos fortes na região impediram a saída da aeronave. Nesta segunda-feira, o aparelho decolou com um atraso de 42 minutos devido a um alarme alertado para um problema em um conector. O avião é pilotado por dois suíços, Bertrand Piccard e André Bochamberg, que trabalharam 12 anos no projeto. Eles disseram que esta missão visa promover o uso de tecnologias verdes e contribuir para a luta do aquecimento climático. O desafio é real para mim e para o aparelho, destacou Bochamberg, 63 anos, antes de se instalar no cockpit do avião. O DNA dos neandertais sobrevive em nossos genes. Um estudo genético apresentado há 2 anos comprovou que nossos ancestrais Homo sapiens cruzaram como neandertais e que, por isso, estes últimos sobrevivem até hoje no DNA dos humanos. Os testes ainda apontaram que a maioria das pessoas que não são de ascendência africana, como europeus e asiáticos, possuem até 4% de DNA vindo de origem neandertal. Além disso, o estudo apresentou que não seriam apenas os neandertais a viverem em nós. Também foram descobertos resquícios genéticos dos denisovans, os primos dos neandertais. Tal descoberta também foi importante por nos mostrar que o Homo sapiens não seria o produto de uma linhagem pura e longa, mas uma mistura homídea. Desvendando a matéria escura do nosso corpo. O RNA era visto como a matéria escura do DNA, pois a complexidade de seu papel como mensageiro em levar, na forma de genes, as instruções necessárias para a produção de proteínas ainda era um mistério para a ciência. No entanto, aparentemente, uma luz caiu sobre essa questão, já que os cientistas acreditam terem compreendido melhor o papel do RNA como uma peça com grande influência na forma que os genomas operam em nosso organismo. Além disso, eles também perceberam que o DNA lixo, pedaços que eram classificados como pouco úteis e que são encontrados entre os genes transportadores pelo RNA, passou a fazer um papel importante na regulação dos genes, especialmente por alguns acreditarem que a verdade sobre o funcionamento desse processo encontra-se exatamente nessas peças. Desafiando a lei de Newton. Matérias com bizarras propriedades ópticas e que possuem características que não são encontradas em elementos da natureza, ou, em outras palavras, os chamados metamateriais, tecnologia utilizada por físicos e engenheiros para a manipulação e orientação da luz, criando lentes que superam os limites de outras lentes comuns. Como os metametais, os cientistas pretendem utilizar as propriedades ópticas não convencionais, que desafiam também as leis da física, para criar objetos incríveis, como capas de invisibilidade a partir de efeitos de camuflagem.
Células reprogramadas poderão criar tecidos e órgãos. Um dos grandes avanços na área da saúde está na reprogramação de células adultas. Com esta conquista, os cientistas conseguiram transformar células de pele ou sangue nas chamadas células pluripotentes, que possuem o potencial de se tornar qualquer tipo de célula existente no organismo. Tal descoberta é um grande passo para o tratamento de doenças raras, pois os cientistas já estão utilizando a técnica na produção de linhas de células voltadas a determinados pacientes. Além disso, outros genes são capazes de transformar as células da pele em neurônios ou até mesmo em células de sangue. Outro grande objetivo desse tipo de técnica está em poder auxiliar transplantes, criando e substituindo tecidos, células e órgãos. Asteroide gigante passará muito próximo da Terra nesta segunda-feira. Um asteroide com mais de 600 metros de diâmetro passará muito perto do planeta Terra nesta segunda-feira. Identificado como BL-86, o corpo celeste vai passar a cerca de 1 milhão de quilômetros da órbita terrestre. Os astrônomos descartam qualquer risco de colisão com a Terra. O BL-86, que tem o tamanho de 5 estádios de futebol, passará 1,2 milhões de quilômetros da órbita terrestre, que equivale a 3 vezes a distância até a Lua. Embora pareça imenso, este espaço, para os padrões astronômicos, é considerado muito próximo. Pelo menos nos próximos 200 anos, este fenômeno não se repetirá, ressalta Dom, da Agência Espacial Norte-Americana NASA. E é considerado que para os cientistas de todo o mundo está uma oportunidade rara de ver um asteroide tão perto. A NASA também anunciou que espera recolher imagens inéditas desse corpo celeste que foi descoberto em 2004. Mesmo para quem não for astrônomo, a passagem do BL-86 promete ser interessante. Os habitantes do hemisfério norte, especialmente quem mora nos Estados Unidos, na Europa ou no norte da África, poderão acompanhar o fenômeno com binóculos potentes ou até mesmo com pequenos telescópios. Voltamos ao estúdio, Hora 1 da Ciência. Vamos agora ao nosso último bloco do quadro Show de Ciências, com a nossa cientista Alessandra Carlos. Hoje eu vou mostrar um jeito muito legal de obrigar a luz a fazer curva. Essa experiência ela é muito interessante porque mostra o princípio da fibra óptica. Para fazer essa experiência você vai precisar de uma garrafa PET transparente, um canudinho e um laser. O primeiro passo é você fazer um furo na garrafa. E esse furo tem que ser com o mesmo diâmetro do canudinho. Depois você vai colar o canudinho na garrafa. Aqui eu usei cola quente, mas vocês podem usar outra cola, a prova d'água, como cola epox. Mas depois que você colar, você tem que ver, porque não pode deixar nenhuma ponta pra dentro. Tem que ficar todo ele pra fora, colado todo ele pra fora. Depois é só encher a garrafa de água. Deixar a água fluir. E jogar o laser aqui dentro desse fluxo de água. E agora voltamos ao estúdio, Hora 1 da Ciência. Agora eu vou mostrar um jeito muito legal de não queimar papel. Você vai precisar de
álcool 70%, água e fósforo. Voltamos ao estúdio Hora 1 da Ciência. Encerramos agora mais uma Hora 1 da Ciência. Tenha um bom dia. Bom dia. Americana. Eu esqueci de falar. O que pode causar ou ocasionar espinhas são as gorduras que tem no chocolate, como o nome da estranha. E eu esqueci. Fria, permanente e esse furo tem que ser com o mesmo diâmetro do canudinho. Depois você... para se fixar na lua. A equipe de engenharia da Unicamp descobriu que as melhores propriedades estão na casca. Já pode ter uma... Acreditava-se que o vírus HIV... O quê? A descoberta gerou... Vai vocês tomar banho. Sai! Bom dia, Thaís. Bom dia, Ana. Sai! Bom dia, Thaís. Bom dia, Ana. Hoje eu vou falar um pouco sobre mitos e verdades da alimentação. Você acha que ter uma alimentação rica em fibras pode auxiliar no crescimento? Verdade. A descoberta resolve o mistério relacionado à maior luz. Peraí. Mônica, agora é tu, né? Não. Fala mais alto, tá vendo? Tá gravando aí, ó. Besta. Tá girando. Girando o quê? Ai, como tá? Tá mesmo.